Nesta aula, continuaremos as limitações constitucionais ao poder de tributar, assunto da maior importância dentro do direito tributário, sobre o qual dificilmente não cai uma questão, e geralmente mais que uma, em provas de direito tributário, seja qual for o nível, seja qual for o objetivo, área jurídica, fiscal, seja lá qual for. Muito bem. Próximo princípio, não limitação de tráfego. Determina, conforme vamos estudar o texto constitucional, que é vedado à União, Estado, Distrito e Município limitar o tráfego de pessoas ou bens através da cobrança de tributos interestaduais ou intermunicipais, mas faz uma ressalva da maior importância. Vamos conhecer o dispositivo. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados, ao DF e aos municípios estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. O próprio texto constitucional, no bojo do princípio da não limitação de tráfego, estabelece que o pedágio pode ser cobrado, e cuidado, por vias conservadas pelo poder público não significa que tenha que ser diretamente. Ele pode, como faz atualmente, conservar através de concessão ou permissão do poder público, empresas privadas que exploram o pedágio. Muito bem. Aqui nós temos, não podemos deixar de comentar sobre a questão do pedágio como espécie tributária ou não. Ora, o curioso é que o Constituinte está tratando de limitações constitucionais à competência tributária. E cita uma exceção no artigo 150, inciso 5º, que acabamos de ver, da cobrança do pedágio, dando a falsa impressão de que o pedágio seria, então, uma espécie tributária. Na verdade, o pedágio, hoje, como é cobrado no Brasil, não é tributo. É tarifa ou preço público, porque você paga para concessionárias ou permissionárias do serviço público. É lógico que, até 1997, há muitos anos atrás, era cobrado selo pedágio. Era um selinho que você ia colocando no vidro do carro, de diversas cores e tal. Ficava aquela coisa horrível, vidro todo colorido. Ali tinha natureza tributária, pela compulsoriedade e pelo número de relações jurídicas. Era uma relação jurídica do usuário para com o poder público. Então, essa diferença entre tarifa e tributo é importante a gente reforçar aqui. Lembrando sempre com muita facilidade que na tarifa nós temos duas relações jurídicas e no tributo uma só. Vamos relembrar essa imagem. No ingresso público, dentre eles o próprio tributo e, portanto, a taxa, uma só relação jurídica nós temos, é o contribuinte pagando ao poder público. Na tarifa ou preço público, nós temos duas relações jurídicas, a da concessionária para com o usuário e a da concessionária para com o poder público. Então, observe que hoje o pedágio como cobrado no Brasil, ele é tarifa ou preço público, porque o governo não explora o pedágio as estradas, né? As estradas, a conservação das estradas diretamente, o faz através de concessão ou permissão a empresas privadas. Então, embora esteja citado no texto constitucional como uma exceção, uma limitação à competência tributária, o pedágio hoje, como cobrado, não é espécie tributária, é uma tarifa ou preço público. Maravilha. Um outro conceito importante, um outro princípio muito importante,
previsto também na Constituição Federal uma limitação constitucional ao poder de tributar. Trata do princípio da não concessão de privilégios a títulos federais. O que é isso, Boba? Não concessão de privilégios a títulos federais. Ora, o que são títulos da dívida pública? São títulos emitidos por União, Estado, Distrito Federal e municípios, nos quais a pessoa aplica e, portanto, durante aquele período que está aplicando, está emprestando o dinheiro ao poder público, a chamada dívida interna do poder público, e ao resgatar esse título, o poder público dá um ganho de capital para quem aplicou ali. São os famosos juros da nossa dívida interna, os maiores juros do mundo, porque o governo vem utilizando a questão do controle da inflação através dos juros. Porque os juros baixando, os juros da dívida interna baixando, as pessoas têm mais facilidade para comprar em número de parcelas maiores. As pessoas que têm dinheiro não acham muito interessante aplicar o dinheiro porque o rendimento é pequeno e passam para o consumo. Aumenta a procura, a oferta se mantém, inflação. Ao contrário, se os juros estiverem muito altos, as prestações ficam caras, os aplicadores direcionam o dinheiro para as aplicações, compram menos, com isso a procura diminui e aí controla a inflação. Essa é a técnica de controle de inflação que vinha sendo adotada nos governos passados, pelo governo atual e provavelmente pelos próximos governos. É uma técnica de controle baseada nos juros e por isso temos maiores juros da dívida interna do mundo, o Brasil. Muito bem. Então, o que determina o artigo 151, inciso 2º da Constituição? Sempre lembrando que União emite seus próprios títulos, Estados, Distrito Federal também, municípios também, e eles são semelhantes às debêntures emitidos pelas SA. As debêntures representam uma operação de empréstimo, são títulos ou valores mobiliários, mas representam operação de empréstimo. As pessoas aplicam nas debêntures, a sociedade utiliza o dinheiro daquele aplicador durante o período e, ao resgatá-las, paga um valor maior, um ganho de capital para aquele aplicador. A mesma coisa, extremamente análoga, é feita pelo poder público, que, ao invés de emitir debêntures como as SA, emite títulos da dívida pública, que antigamente tinham até nome: BTN, bônus do Tesouro Nacional, ORTN, obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, enfim. Então, são os títulos da dívida pública. Vamos ver o que determina o artigo 151, inciso 2º da Constituição, prestando muita atenção para o finalzinho. Como o texto é um pouquinho longo, a gente tem a tendência a esquecer, fazer uma leitura sem que haja uma distração com relação a um detalhe. Vamos lá. Não concessão de privilégios a títulos federais. É vedado à União tributar a renda das obrigações da dívida pública dos estados, DF e dos municípios. Ah, então é vedado. Calma, calma. Vamos ler até o final. Bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos em níveis superiores aos que fixar para suas obrigações e para seus agentes. Então, não é vedado tributar. É vedado tributar em níveis superiores. Olha como é importante essa colocação. Em níveis superiores. Então, minha gente, vamos dar um exemplo prático disso, mas sempre lembrando que a União pode perfeitamente tributar os rendimentos de alguém que aplicou em títulos da dívida pública dos estados, Distrito Federal e município. Eu estou com um dinheirinho sobrando, apliquei em títulos da dívida pública do município ou do estado do DF e vou ter um ganho de capital. Quando o poder público resgata o título, ele me dá um ganho de capital. Sobre esse ganho vai incidir imposto de renda, sim. Não é vedado incidir. O que é vedado é tributar em níveis superiores àquele indivíduo que ganhou ou aplicar em títulos da dívida pública da União. Então, vamos ver um exemplo prático de uma situação dessa.
Está o indivíduo lá, o Borbinha, com uma grana, economizou, fez uma economia e resolve aplicar em títulos da dívida pública. Ele pode aplicar em títulos da dívida pública da União, que renderam, por exemplo, R$100, e em títulos da dívida pública dos estados, do DF ou dos municípios, que rendem os mesmos R$100. Até este momento não faz nenhuma diferença aplicar em um ou outro título da dívida pública, porque o rendimento é idêntico. Nesta hipótese que eu estou criando. No entanto, esses R$100 é um ganho de capital. E ganho de capital é tributado pelo imposto de renda. Vamos considerar que se cobre da União, ou melhor, de alguém que aplicou em títulos da dívida pública da União, 10% sobre esse ganho de capital. Ora, o que aconteceria se a União cobrasse 40% de imposto de renda sobre os ganhos que alguém obteve ao aplicar em títulos da dívida pública dos estados, DF e municípios? Todo mundo iria preferir aplicar em títulos da dívida pública da União. Com isso, haveria um privilégio com relação aos títulos federais e haveria uma tendência dos aplicadores para aplicar em títulos da União. Por isso, o governo pode tributar, sim, os rendimentos de alguém que aplicou em títulos da dívida pública dos estados, Distrito Federal e municípios, mas nunca em níveis superiores. Os 10% que eu estou colocando aqui são exemplos de alíquotas, não necessariamente, é só um exemplo de um alíquota de 10%. Ou seja, a União não pode tributar, através do imposto de renda, um ganho de capital de alguém que aplicou em títulos da dívida pública dos estados, Distrito Federal e municípios em níveis superiores àqueles que tributar os rendimentos de alguém que aplicou em títulos da dívida pública da própria União. Este é o princípio da não concessão de privilégios a títulos federais. Muito bem, é sempre bom lembrar, porque o examinador tarado adora colocar isso na prova. É vedado à União tributar os rendimentos obtidos na aplicação de títulos da dívida pública dos estados, Distrito Federal e município. Não, é evidente que não. É vedado em níveis, tributar em níveis superiores àqueles que aplicou em títulos da dívida pública dos estados, Distrito Federal e municípios. Aqui há um detalhe muito importante para a gente comentar. Existem alguns dispositivos em leis, na própria Constituição, na legislação em geral, chamados dispositivos tautológicos. É o emprego da tautologia. O que é isso? A tautologia é um erro na escrita formal. É uma repetição desnecessária da ideia. No entanto, no direito, ela é muito utilizada para reforçar a ideia. Ora, nós estamos aqui, no artigo 151, inciso 2º, observando que é vedado à União tributar os rendimentos de alguém que aplicou em títulos da dívida pública dos estados, Distrito Federal e municípios em níveis superiores àqueles que tributar os rendimentos de uma pessoa que aplicou em títulos da dívida pública da própria União. Maravilha. Mas a vedação é para tributar em níveis superiores. E se fosse em níveis inferiores? Será que a União pode tributar, no exemplo que eu tinha colocado, em menos que 10%, porque a aplicação de alguém em títulos da dívida pública dos estados, Distrito Federal e municípios? A Constituição só veda em níveis superiores. Mas nós temos que combinar com o artigo 150, inciso 2º da Constituição, que é o princípio da isonomia ou igualdade. Se duas pessoas têm o mesmo valor para aplicar, não podem ter tratamento tributário diferente, porque é vedado à União, Estado, Distrito Federal e município estabelecer tratamento tributário diferente entre contribuintes que estejam em situação equivalente. Então esse é um dispositivo, o artigo 151, inciso 2º, desnecessário, tautológico, porque ele já está embutido no artigo 150, inciso 2º. Se estão em situação equivalente, a União não pode tributar em níveis superiores nem em níveis inferiores. É apenas um reforço
da ideia da vedação constitucional, limitação ao poder de tributar. Na próxima aula, continuamos esse assunto importantíssimo, limitações à competência tributária.